quero caixas, litros, toneladas de analgésico para minha vida. Quando eu falo de analgésico e quando eu trago esse contexto aí do que é o analgésico e dos efeitos do analgésico para a vida da mulher, muitas vezes as pessoas acham que eu estou falando mesmo de uma medicação. Na verdade, as pessoas pensam exatamente nisso. Nossa, eu tô com dor, eu tô tensa, vou tomar um analgésico e vou ficar bem. Mas tu sabe qual é o analgésico natural, que simplesmente não tem custo algum e que tu pode ter acesso na tua casa, mas tudo depende de alguns pontos cruciais que se aconteça antes? Eu estou falando exatamente da tua vida sexual, do quanto hoje tu tá tendo uma relação sexual prazerosa. Daí você deve estar pensando, nossa, do que tem a ver esse assunto que a Dani tá trazendo agora nessas aulas que eu tenho assistido? Uma das coisas que é fato, nesses últimos 10 anos, trabalhando com mulheres, conversando, ouvindo amigas, mães, cunhada, toda e qualquer mulher, em algum momento, quando tem uma roda delas reunidas, sempre sai o assunto sobre vida sexual, sobre desempenho sexual, mas principalmente do quanto elas estão felizes ou infelizes. E ouvindo um pouquinho do conceito que elas trazem, do que elas vivenciam nos seus relacionamentos e também, em contrapartida, as experiências que eu tive, eu posso fazer uma análise muito clara. O quanto é diferente o preparo sexual da mulher e do homem. Eu não vou me concentrar no do homem, eu quero falar do nosso preparo sexual. O quanto o preparo sexual da mulher vem muito antes do ato. Quer ver? Deixa eu trazer um exemplo real. Quem é que é dona de casa? Quem é que tem filho? Quem é que trabalha o dia inteiro? Durante muito tempo, eu vivia em um relacionamento, eu era dona de casa, eu tinha 3 filhos, aliás, eu tenho 3 filhos, e a última coisa que eu pensava durante o dia era: como será a minha noite de amor hoje? Eu não parava para pensar nisso, eu não me preparava para isso. Simplesmente o meu dia era tão corrido em cuida de casa, faz almoço, cuida de criança, leva, busca, faz tema de casa, faz janta, toma banho, conversa com o marido. Quando tu deita na cama, tu entra em coma. Simplesmente morre, de preferência que tu não seja incomodada. E muitas vezes a qualidade daquele momento de amor, de relação sexual é péssima. Muitas vezes tu tá ali de corpo, mas completamente ausente. E eu estou te falando muito do que eu vivi, justamente por não entender o quanto é importante que eu pudesse me preparar antes disso. Quantas vezes ao longo do teu dia, daquele teu dia atribulado, daquele teu dia cheio, daquele dia que tu tá fazendo comida, daquele dia que tu tá levando e buscando os filhos na escola, daquele dia que tu tá no trabalho, quantas vezes tu parou algum segundinho e pensou: hoje é o dia, hoje eu vou ter uma noite de amor maravilhosa, hoje eu vou chegar em casa, tomar um banho, passar um creme no corpo, vou me preparar, vou botar uma lingerie bonita e hoje eu vou surpreender, hoje eu vou ter muito prazer, hoje eu vou dar muito prazer. Quantas vezes tu faz isso? Na semana, no mês, exatamente aí, ó, tu mulher que nem eu, que cuida de 1000 coisas ao mesmo tempo, quantas vezes tu se prepara, tu deseja e tu quer ter uma noite quente de amor? Quantas vezes? Tu para alguns minutos do teu dia para pensar sobre isso, para imaginar qual é a posição que tu quer fazer e qual é o desempenho que tu quer ter. A grande verdade é que isso quase não existe no nosso dia a dia, porque nós estamos tão comprometidas e focados numa série de cuidados que a gente tem em várias áreas da nossa vida ao longo de 24 horas, que é bem possível que a última coisa que tu para pensar é como será a tua noite de amor. Talvez tu pense nesse momento agora: ai, Dani, eu já tô casada há 10 anos, já tô casada há 20 anos, eu nem paro mais para pensar nisso. Pois é, e a pergunta que eu quero te deixar é: tu tá feliz? As tuas relações sexuais, as tuas noites de amor, elas têm sido tão intensas como lá no início? E por que existe uma diferença do início do relacionamento, do meio do relacionamento e do final do relacionamento? Dos muitos anos de relacionamento? Qual é a diferença? A diferença está exatamente nisso, no quanto tu para, tu pensa e o quanto tu se prepara. Eu não vou focar nos homens, eu não vou falar do quanto os homens têm uma habilidade de resolver as coisas todas ali naquele momento. Eu tô falando do que tu vive, eu tô falando do que eu vivo, do quanto a gente não para e pensa, do quanto muitas vezes acontece e nem é tão legal assim, e nem é tão bom assim. O quantas vezes a gente infelizmente tem uma relação sexual
Muitas vezes porque a pessoa que tá com a gente quer, mas tu na verdade nem queria tanto assim. Talvez tu pense nesse momento, não, eu não vivo isso, mas eu já vivi, eu já passei por isso, e eu sei o quanto não é agradável, ou o quanto não é completo, o quanto se eu pudesse talvez escolher os dias que eu teria uma noite tórrida de amor, ou uma noite gostosa de amor, seria numa quantidade muito menor das noites que eu tive. Tudo isso porque não houve preparo mental, não houve todo um envolvimento mental, verbal e comportamental meu. E mais do que isso, uma das coisas que eu escuto de uma maneira muito clara é o quanto as pessoas elas têm definido o dia de namorar. O dia de namorar é sexta, o dia de namorar é quarta e o dia de namorar. E eu quero te dizer que cada vez que tu concentra toda a tua energia no dia de namorar, o quanto tu simplesmente perde uma habilidade absurda em se preparar de uma maneira inesperada. Hoje eu quero, hoje eu vou me preparar, hoje eu vou estar pronta, hoje eu quero simplesmente criar na minha mente, e é essa a nossa maior habilidade, a habilidade das mulheres, é criar o ato, criar o momento, criar o clímax, criar toda a estrutura antes disso acontecer. E a verdade, quando eu te digo de analgésico, é os efeitos que o orgasmo traz para a tua vida. Os efeitos que o orgasmo traz a nível benefício e que muitas vezes a gente não para analisar. E eu posso te dizer que eu fui pesquisar, eu fui fazer um estudo de todos os benefícios que uma boa noite de muito beijo na boca, de língua, uma noite de amor gostosa traz para tua vida. Quer ver? Uma das coisas que eu achei fantástica é o efeito detox no organismo. Efeito detox. Daí tu tá lá comprando suco, espremendo laranja, limão, couve pra tomar suco detox, sendo que um efeito detox diretamente da fonte tu tem deitadinho na tua cama, do teu lado. É só tu fazer uso e abuso da tua farmácia. Eu quero te explicar, antes de explicar os efeitos e os benefícios do orgasmo na tua vida, eu quero te falar o quanto tu tem acesso a uma farmácia na tua casa. Tu sabia que quando tu tem uma relação sexual e tu tem um orgasmo, automaticamente é liberado uma dosagem absurda de serotonina, endorfina e dopamina no teu organismo? Já existem alguns estudos que mostram que não há como criar nenhuma medicação e não existe nenhuma medicação com essa dosagem tão ativa para o organismo quanto um bom orgasmo. Então, quando tu pensa aí, né, em, olha só, eu tô tensa, eu tô com dor de cabeça, eu tô toda contraturada, eu tô cansada, nossa, trabalhei o dia inteiro, eu tô exausta. A única coisa que eu quero é deitar e dormir, tu tá enganada. A única coisa que tu deveria fazer é deitar, namorar, ter muito prazer e então dormir. Sabe aquele velho conceito que teu marido diz, amor, vamos namorar? E daí tu diz, tô com dor de cabeça, eu não quero. É aí que tu tem que namorar. Sabe quando tu tá com dor muscular? É aí que tu tem que namorar muito. Porque automaticamente, quando tu viver esse momento aí de super prazer, liberou toda a dosagem que tu precisa para aliviar a tua tensão, para relaxar os teus músculos, para eliminar a tua dor de cabeça e tu ficar leve, plena, descansada. E o melhor ainda, de conchinha, aqui ó, no braço aí do teu maridão. O quanto muitas vezes falta isso. Mas por quê? Justamente porque muitas vezes tu não se preparou e tu não entendeu todos os benefícios do prazer que tu possa te dar e do prazer que tu possa dar, mas mais do que isso, do prazer que isso pode causar a nível fisiológico. Então, uma das coisas que eu descobri muito legal é que um dos efeitos do orgasmo é um efeito de drenagem no nosso corpo. Olha que maravilha, mulher! Todas nós que muitas vezes buscamos aí massagem, uma série de opções terapêuticas para o organismo, sendo que tem aí, a teu acesso livre, um procedimento, uma ação que pode causar toda essa drenagem, o efeito detox linfático no nosso organismo, o quanto, né, o orgasmo ele trabalha de uma maneira tão intensa que vai valorizar a tua pele, a tua unha, o teu cabelo vai fortalecer. O quanto no teu dia a dia tu tá estressada. O orgasmo diminui o estresse. O orgasmo fortalece a imunidade. Resumo. Se tu for fazer qualquer pesquisa, eu poderia ficar aqui horas, porque a quantidade de benefícios que o orgasmo traz para a vida do ser humano, da vida da mulher, são
muitos. Se eu ficasse aqui eu ia enumerar vários, mas eu quis priorizar todos esses para que tu entenda que além de tudo, tu namorar, tu ter um super orgasmo, teu organismo liberar ocitocina, que alivia as dores, nunca mais vai precisar dizer, amor, tô com dor de cabeça, não quero. Olha pro teu companheiro e pensa, ai, farmácia da minha vida, tá aqui, vou te usar. Vou usar, vou abusar, porque além de tu viver um momento de super prazer, olha quantos benefícios isso traz. Mas talvez o que esteja te faltando é justamente o que eu falei no início desse vídeo. O quanto que tu tá se preparando, o quanto que tu pensa, o quanto que tu quer, o quanto que tu pensa, nossa, quero beijar na boca, quero abraçar, quero namorar, quero dormir juntinho. O quanto que hoje tu cuida de tudo na tua vida e tu não tá cuidando de algo que é só teu. E o melhor, que é algo que é teu, do teu companheiro, e o quanto isso vai fortalecer o relacionamento. E todas as vezes que eu paro para conversar com as mulheres, todas as vezes que eu paro para ouvir os casais, as reclamações são sempre as mesmas. O quanto tá morno, o quanto tá morno. E talvez o que possa aquecer o teu relacionamento a partir de hoje é o teu entendimento do quanto o teu preparo mental para um momento que é de alto prazer e de múltiplos benefícios na tua vida possa te trazer. Te faço um convite para agora de assistir esse vídeo e vai pensar como tu vai ter uma noite tórrida de amor hoje.